comentaristas! Talvani Cabral, Felipe Sabão não tá aqui, mas ele vai estar. E sejam bem-vindos para o novo comentarista de sofá. Vocês podem estar achando estranho esse cenário aqui, eu meio fantasminha assim, mas já vou explicar. Então, vamos começar pelo começo. Felipe Sabão não tá hoje porque ele acabou de ser papai, então ele tá numa correria com o trabalho, cuidando do filho dele, uma função. Então, ele não pôde participar hoje do vídeo, mas hoje é básico, é simples e vai ser bem rápido. Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. A gente tá voltando com o comentarista de sofá e a nossa ideia lógico que surfar um pouco na onda dos podcasts, mas fugir um pouco do formato que se tornou padrão de podcast. Então, e por isso desse cenário aqui. Então, a ideia é que, por enquanto, a gente não tem cenário, a gente não tem estúdio, cada um na sua casa, né? Até por causa da pandemia também. Mas a ideia no futuro, é alugar uma casa com uma sala legal assim, botar um telão atrás, um sofazão legal, porque é como comentarista de sofá, né? E, de repente, ter uma mesa de sinuca, poder ter uma cozinha americana ali para poder fazer um café pro convidado, ter uma geladeira, pegar uma serra, pegar uma comida, enfim. A ideia não é ter mesa e microfone fixo, mas sim microfone de lapela sem fio, pra gente poder ficar transitando nesse ambiente. E aí as câmeras espalhadas, né? Então é dessa dinâmica. Ele vai se transmitir, ele vai ser distribuído por podcast também, mas ele em tese não vai ser a essência de um podcast, mas a ideia é meio que um talk show, mais ou menos. Então, ter convidados, às vezes a gente não vai ter convidados e aí vai ser só eu e o Sabão, como era antigamente no canal. Na verdade, então, pra quem não conhecia o canal antes, né, tem os vídeos aí que vocês podem ver. O nosso canal ele começou em 2016, né, e era gravado aqui em casa, inclusive. Só que a gente era só eu e o Sabão, né, reagindo, era canal de react. E a gente chegou a fazer um gameplay, que a gente queria começar a fazer gameplay, porque a gente gosta muito de games, né? E a nossa ideia era expandir um pouco, e a gente inclusive queria trazer convidados na época, só que não teve condições pra gente trazer. E o nosso canal sempre foi, ele é pequeno, né? Então ele nunca foi o nosso trabalho principal, né? A gente quer trabalhar justamente para que de repente um dia isso possa acontecer. E a gente vai depender da ajuda de vocês, com certeza, né? Então, a gente fez o canal e quando a gente quis começar a chamar alguém de convidado, deu um problema no computador do Sabão, o Sabão que editava os vídeos, né? E aí a gente parou de produzir, porque daí ele não conseguia editar e na época não tinha um computador bom para editar também. Aí separou o canal, né? Separou o canal e a gente seguiu a vida. Mas a gente sempre teve essa vontade de voltar com o canal. Aí aconteceu esse boom dos podcasts aí, né? E a gente acompanhando, Flow e todos os outros que vieram depois, né? Podpah, enfim. Aí a gente teve essa ideia, a gente podia de repente voltar, mas não nesse formato padrão que eles estabeleceram de podcast de mesa, fixo, porque a gente não gosta de ficar muito preso àquilo ali, a gente quer criar mais conteúdo, quer ter uma dinâmica maior. Seria tipo um talk show, até mais livre do que um talk show. Talk show, geralmente, eles também ficam sentados, né? Mas daqui a pouco até ter VTs, assim, né? De vídeos do participante, enfim, intervenções de vídeos de outras pessoas. A nossa veia, a gente vai conversar com convidados de todas as áreas, mas a nossa veia ela é muito mais cultural. Então a gente tem muitos contatos na área cultural, de música, teatro, enfim, stand-up. Então a gente vai ter essa veia cultural, mas vamos conversar com quem a gente estiver afim, né? Então, e para quem possa se perguntar, né? Mas também, vocês vão se enfiar nessa onda de podcast, porque é modinha, não sei o quê. Claro, com certeza, os podcasts estão tendo um sucesso e isso ajuda bastante, de fato, a gente poder fazer esse formato.
Mas, a gente começando lá do começo essa história, na verdade eu e o Sabão a gente se conheceu no colégio, no segundo grau, quando a gente estudou no segundo grau, ensino médio, né? Que na nossa época ainda era segundo grau. E a gente teve, logo em seguida, logo em seguida não, foi um tempo depois, que a gente se conheceu em 2002. Em 2007 a gente teve um site de notícia de música, pra quem não conheceu, era o Quepoa. A gente mora em Porto Alegre, né? E aí o Quepoa era Poa de Porto Alegre, né? E aí, naquela época, começou a se falar sobre podcast. Só que não se tinha muito bem o conceito de podcast. E a gente chegou a ter um podcast na época. Que basicamente um podcast na época se via muito em sites, inclusive de músicos, coisa assim. Era meio que uma rádio. Você botava as músicas ali, às vezes você falava alguma coisa e se chamava de podcast. Mas depois foi se entendendo um pouco, né, o conceito do podcast e a gente chegou a fazer um podcast em formato de programa de rádio, que a gente tem um episódio só, eu acho, gravado. A gente ia fazendo uma rádio web até, aqui de Porto Alegre, mas no fim não rolou. A gente fez independente, só que a gente fez uma gravação, ficou horrível, uma qualidade péssima. De repente um dia até coloque aqui no canal pra vocês verem, mas não dá quase nem pra entender direito. Mas a gente fez de qualquer jeito, né? Bem improvisado, como sempre foi, né? Então, isso em 2007, né? E aí, então, se passou desse tempo e agora a gente tá voltando com esse formato formato vídeo, né? Então, depois de todo esse tempo, a gente volta com esse formato, claro que totalmente diferente, né? Querendo ou não, a gente pode dizer que, mesmo tendo sido bem extremamente breve, que a gente quase que é os avós do podcast. E a gente quer mudar um pouco essa coisa que se fala muito, principalmente o pessoal do Flow fala que tem que ser em São Paulo para acontecer podcast. Não, tem que ser onde a gente achar que tem que ser, e em todos os lugares tem pessoas. A nossa pretensão, que é uma pretensão, uma visão de futuro, né, quando o negócio for maior, é a gente poder até ser parte do circuito dos artistas quando vierem para Porto Alegre e quiserem divulgar o show deles no nosso podcast, né? Para conversar com a gente, convidar o pessoal para ir. Lógico que isso depois da pandemia, né? Então, e a gente tem contatos para nos ajudar, de repente isso acabar acontecendo, né? E a gente tem uma ligação forte com o pessoal do stand-up. O irmão do Sabão faz stand-up, né? E a gente... e ele vai participar também do canal, o Bocão. E é isso, pessoal. A gente tá voltando nesse formato aí. Esse aqui é o programa 0, né? Que é mais para dar essa introdução para vocês, para explicar como é que é. Como o Sabão tá cheio de tarefa agora com o trabalho dele e com o filho, faz 2 semanas acho que 2 ou 3 semanas que ele virou pai. Então, eu falei para ele assim que eu já queria dar um start pra gente já começar logo e começar a produzir os vídeos, né? E aí ele não se opôs, então eu resolvi já fazer esse vídeo que é mais introdutório mesmo. E aí depois, com o passar do tempo, a gente vai fazendo, quando ele puder participar, a gente faz vídeo contando a nossa história, que é grande, imagina, a gente se conhece desde 2002, né? Então é isso, eu acho, a princípio. A gente vai, em breve, começar já, acho que até no primeiro episódio a gente vai organizar para tentar já monetizar o nosso trabalho desde o início. Então a gente vai sempre dispor um QR Code aqui e na descrição um Pix nosso para quem quiser fazer meio que um superchat. De repente a gente vai vamos formatar isso melhor para mandar perguntas pelo Pix mesmo, que pode mandar mensagem, né? De repente manda perguntas por lá, enfim. A gente também tá com uma ideia de fazer um canal no Telegram, um canal pago como se fosse a parte de membros do YouTube, só que nosso. Então o pessoal paga uma quantia por mês e aí consegue conversar com a gente e interagir, e aí a gente quer formatar melhor também isso, porque a gente sabe que para monetizar um canal demora, né? O nosso canal ainda ele é pequeno, né? Ele tem 200 inscritos, 222 se não me engano, e precisa ter 1000 inscritos e horas de visualização, mas claro, agora que a gente vai começar nesse formato vai ficar um pouco mais fácil. Acho que rápido a gente chega nessa primeira meta aí pra começar a monetizar o canal. Mas aí até começar a fazer grana pra gente chegar nesse cenário aqui, ó, vai demorar um pouquinho. Então a gente vai precisar muito da ajuda de vocês.
pra gente poder ir comprando equipamentos, depois a gente poder alugar uma casa legal pra tentar fazer um cenário parecido com esse aí, ou até melhor. E montar um programa legal pra vocês participarem, tudo. A gente vai fazer muita coisa, a gente quer continuar ainda com os nossos formatos, então a gente não vai depender só de convidados, a gente também vai querer fazer react, a gente vai querer fazer gameplay, a gente vai fazer um programa nosso só conversando com vocês, enfim, o céu é o limite de conteúdo, assim, a gente tem muita ideia. A gente quer dar espaço para músicos novos também, para divulgarem seus trabalhos, tocarem no nosso canal. A gente quer dar espaço para o pessoal do stand-up. A cena aqui em Porto Alegre tá muito grande, né? E a gente quer dar espaço pro pessoal poder apresentar, então mandar vídeo pra gente, a gente tocar no canal pra vocês verem, conhecerem o pessoal e conversar com pessoas que a gente tá afim, não necessariamente sendo só pessoas conhecidas, mas também pessoas que não são conhecidas e que são interessantes. E é isso, pessoal. Acho que deu pra dar a introdução geral. A gente por enquanto vai fazer assim um formato de vídeo chamado, porque eu já falei que não tem estúdio, né? A gente não tem equipamento, a gente não consegue fazer live também, porque a gente não tem equipamento para live, então vai ser sempre vídeo gravado, até a gente conseguir conquistar esse equipamento, todo esse patamar para fazer tudo isso. E é isso então, pessoal. Eu queria agradecer quem assistiu esse vídeo, conhecer um pouquinho da nossa história. Queria pedir que se inscrevam no canal, né? Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, que a gente vai ter um podcast. Eu não diria nem um podcast, a gente vai ter um programa num formato diferente dos que tem aí pelo YouTube, e produzido, eu não quero também carregar muito essa bandeira, mas como somos aqui, produzido em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, então saindo um pouco do eixo do pessoal que faz tudo lá e que parece que só aquilo bomba lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje em dia não, é mais São Paulo, né? A gente quer trazer pra cá, pessoal, a gente quer mostrar que aqui também dá pra se fazer um material legal, dá pra convidar gente legal, interessante, e é isso então, tá, pessoal? Um grande abraço pra todo mundo, nos ajudem aí e compartilhem com o pessoal, e era isso. Falou, um grande abraço e até o próximo vídeo.